Bom, eu sou médico, eu tenho 2 anos de formação médica, trabalho com mudança de estilo de vida, trabalho com organização alimentar, prezo muito pela qualidade de vida, sou contra a banalização do uso de medicamento e basicamente o que eu faço no consultório é ajudar as pessoas a ter um estilo de vida melhor, a entender mais sobre alimentação, não só sobre a alimentação das doenças, mas da manutenção da saúde em si e da prevenção delas, para que elas não ocorram. Pois é, e as pessoas que estão nos acompanhando vão poder também interagir. O médico Dr. Bueno Novaes, ele propõe um estilo de vida saudável. Nós sabemos que hoje, por exemplo, a pessoa sente uma dor de cabeça, ela já recorre a um analgésico, já É vai comprar verdade. aquele medicamento. A E farmácia, antigamente, eu sou jovem, eu sou novo, mas eu lembro que quando eu sentia qualquer problema, minha avó ia no muro, pegava alguma coisa, fazia um chá, às vezes um chá de quase nada, mas aquilo passava, né? exato. Ultimamente as farmácias têm se tornado uma espécie de supermercado, né? Você já anda lá, e o que tem de novidade? Porque a gente tem que saber que o medicamento ele tem o uso e a particularidade. O que está acontecendo é a banalização do uso dele. As pessoas estão começando a recorrer ao medicamento antes mesmo de evitar aquele problema de forma alimentar ou de estilo de vida. Tratar de E forma a gente vai falar medicamentosa. nessa entrevista aqui de dois assuntos, de dois problemas de saúde que afetam grande parte da população mundial, que é o diabetes e também a obesidade. No ponto da obesidade, nós temos muita gente que muitas das vezes quer perder peso e fazem dietas aí surreais, que param de comer, deixam de comer o arroz, o feijão, a carne, depois só fruta, não sei, são algumas coisas surreais que acontecem. O que o senhor diria a essas pessoas que muitas das vezes estão acima do peso e que querem diminuir? O que dizer a essas pessoas? O principal inimigo da obesidade é a falta de orientação a nível de bioquímica alimentar da formação médica. Então, eu costumo dizer que o médico do futuro é o nutricionista, bem informado e atualizado, que sabe informar direito. Então, a gente tem que entender sobre os conceitos e as atualizações desses conceitos alimentares, para que a gente busque burlar essa questão de platô que as pessoas costumam atingir fazendo dietas mirabolantes, que não faz o menor sentido, muitas vezes não faz o menor sentido o que está fazendo, mas por conta de restrições intensas acabam tendo avitaminoses, acabam... O que a gente tem hoje em dia são pessoas muito bem alimentadas e pessoas muito mal nutridas. É aquela questão do bucho cheio, principalmente aqui no Nordeste, onde a gente vive, as pessoas acham que é só encher a barriga que está tudo bem. Na verdade, não é bem assim. Então, as preconizam, subtendem a ideia de que só em você deixar de estar de barriga cheia vai emagrecer. Não é somente fechar a boca também, não. E qual seria o segredo para perder peso? O De segredo é... forma saudável, né? Porque muitas das vezes a gente tem pessoas que perdem peso, mas acabam absorvendo muitas doenças. Essa- O segredo, na verdade, é a individualidade. A gente precisa respeitar a individualidade biológica, a gente precisa respeitar a individualidade fisiológica do paciente, a gente tem que saber quais as particularidades, quais os anseios, quais os desejos dele, quais as possíveis disfunções hormonais que levaram ele àquela condição patológica. E, em cima disso, preconizar e idealizar um tratamento que seja viável junto com o médico, o nutricionista e com o paciente, para que não seja sacrificante, para que não seja, que seja realmente uma mudança de estilo de vida, para fazer o paciente se adequar, se adaptar. É um pouco complexo falar assim, explicar, mas é bem prático fazer isso no consultório, com orientação, com paciência e mantendo-se bem informado sobre as tendências, sobre o que já é feito há muito tempo, questionando. Há 2 anos eu trabalho já com esse tipo de alimentação, para fazer as pessoas mudarem de estilo de vida, e eu nunca prescrevi nenhum tipo de medicamento para ninguém emagrecer. Então, nesse tempo inteiro, eu não precisei disso. As pessoas perdem peso e, por conta de conhecer o que fizeram elas engordarem, elas não voltam a engordar. É aquela história, saber onde você está pisando, né? E tudo tem Exato, limite. exato. Costumo dizer que tudo tem limite, principalmente nessa questão de obesidade. Doutor Bueno, ele é recém-chegado aqui à nossa região, eu gostaria que o senhor pudesse dizer aonde você atende aqui na cidade, qual o telefone de contato para quem quiser já agendar uma consulta. No momento, realmente me foge a memória o telefone da clínica, mas eu estou atendendo na clínica Ultra Diagnóstico, próximo à UPA, A se eu não me UPA, engano. exatamente. Bem próximo à UPA, estou atendendo lá já tem uns 2, 3 meses. E graças a Deus a agenda aqui
já está ficando boa. Eu atendo em outros locais, atendo em São Paulo, eu atendo em Natal, no Rio Grande do Norte, atendo em João Pessoa e Campina Grande também. Pois é, ele atende aqui na Clínica Ultra, aqui em Cajazeiras, e é uma oportunidade para você que quer uma vida saudável. A gente sabe que não é fácil, né? Porque você vem, muitas das vezes, em uma vida, você vem levando aquela vida durante muitos anos, aí vai partir de você também a ideia de que você vai querer mudar. Exato. Eu costumo comparar com aprender a dirigir. Eu explico ao paciente. Quando você está aprendendo a dirigir, você tem que adquirir o hábito de entrar no carro, verificar o cinto, colocar, apertar a embreagem, botar a primeira, solta, acelera devagar, olha para o seto, olha para um lado, olha para o outro. E no primeiro momento aquilo parece muito confuso e difícil. Mas depois de 5, 10 anos fazendo aquilo, você faz com uma naturalidade tão grande que nem percebe muitas vezes. O hábito é preciso ser adquirido, e você adquire com a prática. Então, não é fácil no começo, assim como não é fácil, por exemplo, aprender a tocar violão. Mas quem gosta de tocar violão, quem quer, tem que persistir. E é a persistência que leva ao hábito. É verdade. Outra doença também que acomete um grande número de pessoas do ponto de vista mundial é o diabetes. Exato. São muitos casos, inclusive aqui na região. E crescentes, sempre crescentes. A diabetes é um problema seríssimo e já vem fazendo muitas vítimas, porque as complicações delas são seríssimas, problemas renais, problemas de infarto, problemas cardiovasculares em si, são problemas decorrentes da diabetes, disfunção renal, são coisas que são evitáveis, coisas perfeitamente possíveis de evitar com alimentação. É uma coisa tão óbvia isso, que já, inclusive, mês passado, a Associação Americana da Diabetes colocou a nova diretriz, uma alimentação com a quantidade menor de carboidratos. Isso é um tema bem polêmico, as pessoas demonizam, algumas pessoas mais tradicionais demonizam um pouco esse tema, mas é uma questão bem, de ponto de vista bioquímico, é uma coisa meio óbvia. Então, se uma pessoa tem uma espécie de intolerância à glicose, seja porque ela é diabetes tipo 1 ou tipo 2, resistência insulínica ou insulino dependente, se você tirar o que está fazendo a intolerância da pessoa diminuir aquela quantidade, ela vai melhorar e você não precisa dar uma fonte alimentar de glicose para depois dar um hipoglicemiante para a pessoa para ela ficar bem. Nós precisamos de glicose para sobreviver, é fato, fato. O fato é que nós também fabricamos glicose a partir da degradação de gordura, se chama gliconeogênese. Então, existem processos de alimentação low carb, como agora já é recomendado em diretriz, faz o tratamento, tem os melhores desfechos glicêmicos no tratamento da diabetes tipo 2, e já é recomendado em diretriz. Quem chamava de terrorismo nutricional, quem chamava de dietinha da moda, vai ter que dar uma estudadinha novamente, porque agora é diretriz. Quando você disse que propõe uma vida saudável, o que realmente você propõe ao paciente? Qual seria esse diferencial? O diferencial é, por exemplo, você procura estar com insônia. O paciente está com insônia, procura um atendimento médico. Habitualmente, o que a gente vê é a prescrição de benzodiazepínicos, medicamento para dormir. Você escolhe a hora que você vai dormir, está aqui o seu remedinho, é só tomar na hora que você escolher dormir. Na verdade, o benzodiazepínico ele é um sedativo. Ele não é um sono, você está sendo sedado. Aquela privação de sono pode desregular, por exemplo, a leptina, o hormônio regulador da saciedade da gente. E pode provocar uma fome absurda depois, uma desregulação do centro de fome, que pode gerar uma obesidade, uma descomplicação da diabetes. São coisas que são perfeitamente possíveis de evitar se você fizer uma higienização do sono do paciente. Inclusive, todos os protocolos e guidelines médicos existentes em todas as sociedades médicas está lá preconizando, antes de você fazer qualquer medicação, qualquer tratamento com o paciente, está lá, MEV, mudança de estilo de vida. É o que tem que ser feito. Raramente é feito, porque é mais fácil e é mais rápido simplesmente prescrever. E as pessoas adquiriram o hábito de não querer mudar. Procuram o médico só para querer um remedinho. E no tocante à diabetes, a gente sabe que tem dois tipos, né? Aí algumas pessoas costumam dizer, um é menos ofensivo e o outro é mais ofensivo. Exato. Qual seria a diferença? A diferença é que no diabetes tipo 1, o paciente nasce com uma morte, uma condição patológica onde as células do pâncreas sofrem uma morte lenta e progressiva. Então, são essas células do pâncreas que produzem a insulina que vai fazer com que haja o controle glicêmico. No diabetes tipo 1, a gente chama ele de insulino dependente porque o paciente precisa usar a insulina, repor aquela insulina que ele não está conseguindo fabricar. No diabetes tipo 2, o
paciente faz muita insulina, de resistência insulínica por conta de uma alimentação desregrada por muito tempo, ou por conta de uma predisposição genética, existem alguns fatores que fazem com que ele adquira uma resistência insulínica. Isso, basicamente, são os dois tipos a nível básico que a gente conhece. Mas a Associação Brasileira da Diabetes, a Sociedade Brasileira da Diabetes, já lançou um novo guideline em 2017 para 2018, reconhecendo 5 tipos de diabetes. Então, não são só 2, são 5. A gente precisa diferenciá-los. Precisa atualizar. Atualizá-lo. A diferença maior realmente é enquanto insulino dependente ou insulino resistente. Você que está nos acompanhando pode também interagir. O nosso WhatsApp liberado é esse que aparece, inclusive, na tela, 83991440709. Esse WhatsApp está à sua inteira disposição para você participar do programa e interagir. Aqui no Facebook, a gente já recebe algumas mensagens. Daqui a pouquinho eu vou registrar todas as mensagens, inclusive quando toca nesse assunto do diabetes, parece que junta até formiga, porque o que tem de gente aqui perguntando sobre diabetes. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora que me mandaram aqui, o Rafael, e ele diz o seguinte: eu tenho muito medo do diabetes, na minha família existem casos, o que eu devo fazer para evitar? Basicamente, Rafael, né? Rafael. Bom, Rafael, o que você tem que fazer, cara, é fazer exames laboratoriais, procurar um médico, fazer exames laboratoriais, avaliar se você tem resistência à insulina, pede para dosar a insulina basal, pede para dar uma olhada na tua glicemia e, de forma, a grosso modo falando, recomendando, tirar o excesso de açúcar da tua vida, tirar o excesso de comida industrializada, fontes alimentares de glicose, farinha de trigo diminui, tira os excessos de farinha de trigo, tira o excesso de açúcar, faz mais atividade física e faz avaliação laboratorial para saber se você realmente tem uma sensibilidade maior a se tornar diabético. A gente sabe que tem muitos vilões, né, nessa questão da diabetes. Tem a questão da má alimentação, tem o excesso de peso, tem o sedentarismo. Quais são os vilões mais famosos que levam o paciente a adquirir a diabetes? A união de todos. Todos, né? A união de todos. É bem perigoso, porque assim, o sedentarismo, na verdade, ele piora uma condição patológica onde você não consegue o emagrecimento. A obesidade, por si só, ela já é um predisponente, resistência insulínica, que predispõe a diabetes também. Então, muitas vezes, o que acontece é um paciente obeso, que faz uma cirurgia bariátrica e para de tomar remédio para pressão e para de tomar remédio para diabetes, simplesmente porque tratou a obesidade, que era o problema base. A Organização Mundial de Saúde já reconhece a obesidade como um quadro patológico, não é mais uma característica de, fulano de tal é gordinho, não. Ele é obeso. A obesidade é uma patologia que precisa ser tratada, ela é a doença de base de todas as outras. Então, a obesidade geralmente é causada pelo sedentarismo, a má alimentação, então é a união de todos eles que faz gerar diabetes, a pressão alta. Como é feito o diagnóstico de uma pessoa obesa? Porque quando fala em obesidade, a gente já imagina aquela pessoa que pesa 250 quilos. Como é feito o diagnóstico, essa separação de quem está ou não muito, muito acima do peso? Esse é um tema bem bacana de falar. Assim, existem os conceitos básicos que a gente avalia IMC, que é o índice de massa corporal do paciente, para avaliar, a partir de determinado número, ele é considerado obeso. Na verdade, o IMC nem sempre avalia da forma correta. Porque se eu tenho um paciente que ele está com, sei lá, tem 1,70 m e tem 80 quilos, teoricamente era para ele estar em sobrepeso pelo IMC. Mas se for um atleta, dos 80 quilos que ele tem 42 quilos de massa muscular, 44 quilos de massa muscular, ele vai ter sobrepeso pelo IMC, mas ele não é obeso. Então, tem que avaliar a composição corporal. A obesidade geralmente é relacionada com o paciente está acima de 35%, 40% da composição corporal de gordura. Na questão do diabetes também, agora voltando para a questão do diabetes, que é outra pergunta também muito comum, já que a gente falou como se evitar o diabetes, e outra pergunta é como é feito o diagnóstico e também o tratamento. O da diabetes, geralmente a gente solicita os exames de insulina basal, hemoglobina glicada, que é o mais fidedigno para avaliar isso também, a glicemia de jejum. A gente tem uma série de exames na anamnese do paciente também, para conhecer os hábitos dele, para conhecer o que levou ele àquela condição, àquela procura de saber qual tipo de problema que ele tem.
Mas, basicamente, insulina basal, hemoglobina glicada, curva glicêmica, glicemia de jejum e a alimentação do paciente, o quadro dele, o peso dele, a gente já tem uma noção de se ele é diabético ou não. E nessa questão do sedentarismo também, que a gente sabe que o sedentarismo é o vilão na vida de muita gente. Por exemplo, tem gente que trabalha o dia inteiro e diz, mas eu não tenho tempo para praticar esporte, não tenho tempo para ir para a academia, estou cansado. Inventa um montão de desculpas para não praticar nenhuma atividade. O que dizer essas pessoas que dizem não encontrar tempo? Geralmente o paciente que diz que não encontra tempo, ele associa a atividade física com uma coisa extremamente desconfortável de fazer. As pessoas não estão encontrando prazer na atividade física porque acham que tem que fazer simplesmente uma musculação ou não gostam de fazer caminhada. Pô, joga bola, você pode jogar vôlei, você pode fazer algum outro tipo de esporte. Atividade. O esporte importante para mim, doutor, qual é o melhor? É o que você gosta de fazer. É o que te dá prazer. Tem que ser um hobby, tem que ser um lazer, tem que ser algo prazeroso. É essencial para a manutenção da saúde, mas precisa ser um prazer. Enquanto for difícil fazer, enquanto for uma situação onde vai te trazer desconforto, infelizmente você vai encarar aquilo como uma coisa que não é obrigatória fazer e que vai protelando, vai empurrando com a barriga. Mas que se você puder observar direitinho, essas pessoas que dizem que não encontram tempo para fazer, ela tem 1 hora por dia para ver TV. É verdade. É verdade. É aquela história, você saber o que realmente vale a pena para você, né, no dia a dia. Exato, tem que priorizar. Com certeza. Muitas mensagens aqui, o meu amigo Júnior está lá no pôr do sol, está acompanhando o programa, e ele perguntando novamente aqui, o Júnior perguntando do telefone de contato, você liga para o número 83, nota aí, meu amigo Júnior, 839 91 11 2966. Esse é o telefone que você agenda a sua consulta com o Dr. Breno Novaes. 991 11 2966. Você liga, que esse telefone vai estar à sua disposição para você marcar a sua consulta e também você agendar a consulta e uma avaliação do Dr. Breno Novaes. Dr. Breno, e as crianças? Nós sabemos que hoje as crianças também estão sofrendo cada vez mais precocemente problemas de saúde. Algo que a gente não via antigamente, a gente está vendo hoje, por exemplo, uma criança pequena com problema de pressão. Justamente, porque ela é exposta, a criança está sendo exposta mais brevemente na vida dela à quantidade excessiva de açúcar, quantidade excessiva de carboidrato, de alto índice glicêmico. Então, a alimentação dela começa a ficar desregrada. E a gente acha bonito uma criança ter que ter um bombom, ter que ter um docinho, ter que ter um chocolate. Só que a criança não conhece. A criança não conhece o limite dela. E como a gente não está conhecendo nem o nosso limite, como é que a gente vai limitar uma criança? Recentemente, acho que ontem eu atendi um paciente em Patos, onde um paciente com sobrepeso, uma criança de 11 anos de idade, com 75 quilos, sobrepeso bem significativo. E você vê, os pais se empenharam tão bem, de parabéns, eu fiquei muito feliz, porque os pais se empenharam bem e a criança perdeu 6 quilos em 3 semanas e meia, sem tomar nenhuma medicação. Vitamina, aminoácido, mineral e reorganização alimentar. E a criança completamente satisfeita. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi o exame de insulina do paciente, era absurdamente alto, ele tinha uma compulsão muito grande. Ele já comia uma coisa segurando outra para comer. Agora já está bem melhor, não sente mais nem aquele excesso de fome, às vezes oferecem comida e ele já nega. 3 semanas e meia. Doutor, inclusive nessa questão da obesidade, ou então de quem quer perder peso, a gente sabe que tem algumas pessoas que, por exemplo, iniciam a dieta, aí tem o nome da dieta, né? Dieta dos 7 dias, um exemplo, né? Dieta dos 7 dias. Aí ela faz o primeiro dia, segue à risca. Aí no segundo dia, aí já falha em alguma coisa. No terceiro dia, já 2 coisas e acaba que não consegue seguir aquela dieta. Seria esse o problema? Uma pessoa, por exemplo, que está acostumada a comer, imagine 1 quilo de comida por dia. No almoço ele come 1 quilo ali, ligeirinho. Aí de repente ele quer comer 50 gramas. Seria esse o problema de pessoas que querem mudar radicalmente de uma hora para outra? Com certeza, esse é um dos maiores problemas que a gente tem, porque as pessoas elas acham que é simplesmente parar de comer, e não é bem assim. Porque se você tem a compulsão, ela vai ser gerada de forma abrupta, quando você faz a interrupção de maneira
que não é lenta, da maneira que você não faz um decréscimo da quantidade. Então, alimentação e emagrecimento, você tem que fazer contagem de calorias, é matemática também, porque, de certa forma, você tem que gastar mais do que você consome. Mas você tem que entender também qual o tipo de caloria, que não é toda caloria que... Você tem que considerar a resposta biológica de cada alimento. Então, açúcar é horrível para emagrecimento. Então, a primeira coisa a ser tirada é excesso de açúcar, excesso de farinha de trigo. Quando vai diminuindo mais a compulsão, faz uma atividade física, bebe um pouco mais de água, aprende a ficar mais saciado, e aí você vai percebendo que aquela fome, às vezes, não é fome, às vezes é só a vontade de comer, tem que aprender a diferenciar também. Tem uma série de coisas que precisam ser consideradas e individualizar de acordo com o quadro do paciente. Mas, de maneira geral, basicamente, a compulsão ela é causada porque onde você vai ver comida. E a comida está relacionada, um dos maiores perigos é você ter uma relação de afeto com a comida, uma relação de afetividade. Então, gente, não sinto fome pela manhã, mas é tão bom tomar café da manhã com todo mundo reunido, eu vou e acabo comendo 2, 3 tapiocas ali com café, com açúcar. Então, não é porque é tapioca junta também. tudo, né? Exato. O resultado, todo mundo já sabe. Então, Breno, inclusive, outra pergunta também é que, necessariamente, quando existem casos na família de diabéticos, necessariamente as futuras gerações também, elas têm uma facilidade em adquirirem também o diabetes? Sim, sim. A resistência insulínica, ela tem uma carga genética, assim. Então, se você tem o histórico familiar positivo para desenvolver diabetes, você tem que ter uma anteninha levantada e ficar sempre de olho na sua alimentação também, para que você não venha desenvolver aquela resistência insulínica que leva você a diabetes tipo 2. O Dr. Breno Novaes atende aqui em Cajazeiras na Clínica Ultra. E o telefone de contato para você que quer agendar a sua consulta é esse que aparece na tela. 83, o DDD aqui do estado, 99966-1809. Esse é o telefone de contato para você agendar a sua consulta. 8399966-1809. Qual seria a sua mensagem final para quem está nos acompanhando? Quem pode estar aí acima do peso, quem pode estar com diabetes, com algum problema de saúde, que viu nas suas palavras aí uma luz de esperança? Bom, queria dizer para todos vocês que, assim, é difícil, mas não é impossível adquirir uma forma mais saudável de vida. Às vezes é mais fácil do que você imagina. A gente só fica preso a conceitos antigos, a ideias antigas, ou a coisas radicais demais. Associar isso a um dissabor, a um desprazer, a um quadro onde você vai ter que ser um sacrifício muito grande. Muitas vezes nem é. Os pacientes que já fizeram tratamento aqui sabem da organização alimentar, da forma com que eu gosto de trabalhar, da forma com que os nutricionistas que trabalham comigo, que já conhecem meu trabalho também, costumam indicar e costumam fazer junto comigo. Tanto a performance física quanto o emagrecimento. É só questão de disciplina, aprendizado, e a gente vai se reorganizando. Não existe um caso impossível de ser tratado. Na medicina, nem sempre, nem nunca. Às vezes, vai que aparece um negócio bem impossível, né? Mas, de forma geral, reorganização alimentar, estilo de vida, se os pacientes todos conseguiram esse tempo todo que a gente já vem fazendo, não é você que não vai conseguir, é só querer e se empenhar um pouco. Eu costumo dizer para o paciente, geralmente assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz tanta coisa na nossa vida que nem tem certeza se vai dar certo e se empenha tanto para aquilo acontecer, né? Eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa que diz assim, poxa, eu me arrependi de ter emagrecido. Você conhece alguém assim? Não conheço. Então, se você está fazendo uma coisa que, estatisticamente, tem uma probabilidade de 100% de chance de te deixar satisfeito, vale a pena agarrar com unha, com dente, lutar e fazer aquilo dar certo. É verdade. E o Dr. Bueno Novaes atende na Clínica Ultra aqui em Cajazeiras, bem pertinho ali, quase em frente à UPA aqui em Cajazeiras, nas proximidades do complexo hospitalar também, do Hospital Regional de Cajazeiras, e o telefone de contato para você agendar sua consulta é esse que aparece na tela. 83, o DDD do estado da Paraíba, 99966-1809. O atendimento é uma vez por mês ou a cada 15 dias? Eu venho a Cajazeiras, aqui no Sertão, uma vez por mês. Eu atendo em São Paulo a cada 2 meses, e em Natal são 8 dias por mês, geralmente semana sim, semana não. Mas aqui no Sertão, inicialmente agora, eu estou começando só uma vez por mês.
E a gente deseja boa sorte. Eu que agradeço pelo Que convite, todo muito mundo lhe honrado. procure lá, porque a gente quer todo mundo saudável para Se todo Deus mundo quiser, eu continuar também assistindo quero. aqui o programa. Tudo de Prazer bom, muito imenso. obrigado. Eu Viu? que agradeço.